Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para estudarmos um texto da irmã Jéssica Martins, cujo nome é Aprendendo a Descansar. Esse texto foi escrito para o Manancial, e o Manancial é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir da palavra de Deus, de porções bíblicas, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a sua e a minha vida. São gotas de esperança diária que promovem transformação e crescimento. Vocês sabem, não fui eu quem escreveu o texto, foi a irmã Jéssica Martins. O que eu faço? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Sempre eu gosto de deixar muito claro que eu não sou pastora, eu não sou missionária, eu não sou teóloga, então eu não tenho nenhuma, assim, formação em teologia para falar em nome de ninguém. Então eu só falo aquilo que eu entendi. E esse trecho de hoje, esse texto que nós vamos estudar, é baseado num dos versículos mais conhecidos da Bíblia, que é o Salmo 23, o primeiro versículo, né? Que diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, a despeito de ser um texto bem conhecido, e eu gostaria hoje de oferecer especialmente para uma irmã, cujo nome é Regina. Ela trabalha comigo, é uma pessoa que sabe muito bem as coisas de Deus, ela compartilha, ela abençoa, ela ora, ela canta, enfim. Mas hoje, especialmente, eu quero oferecer para ela esse devocional, para que ela nunca se esqueça que é muito grande e poderoso aprender a descansar no Senhor. Tá bom? Bom, outra coisa que eu quero pedir é que, se vocês não se inscreveram no canal, que vocês possam fazê-lo. Como vocês sabem, agora no dia 26 farão 6 anos, né? Que a gente grava todo dia um devocional. E seria bem bacana se você pudesse compartilhar para que outras pessoas tivessem o privilégio de aprender aquilo que a gente aprendeu. Lembrando que a importância do canal não está naquilo que eu falo enquanto pessoa, mas porque eu falo sobre a palavra de Deus e a palavra de Deus nunca volta vazia. Tá bom? Então, se você puder, se inscreva no canal, compartilha e lembra que a gente está fazendo a nossa parte como missionários urbanos. Vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos o privilégio de termos essa liberdade de podermos aprender de Ti, manusearmos a Bíblia e orarmos. Senhor, que nós possamos aprender a realmente descansar em Ti. É em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bem, irmãos, então, como eu disse, né, hoje nós faremos um estudo sobre o primeiro versículo do Salmo 23, que é um convite poderoso para aprender a descansar. Esse convite vai lembrar a gente que a gente não precisa carregar o peso da vida sozinhos, porque há um pastor que vai guiar a gente, vai providenciar e vai cuidar da gente em todo momento. Então, qual é a mensagem sobre descansar? Bem, eu vou falar aqui brevemente sobre 4 tópicos. Primeiro é confiança, o segundo, segurança, suficiência e paz interior. Confiança. Descansar não é apenas parar, mas confiar que Deus está no controle. Segurança. Quando a gente reconhece que Deus, que Jesus Cristo, que o Espírito Santo é o nosso pastor, a gente entende que não precisa correr atrás de tudo com ansiedade. Suficiência. Nada me faltará. É o que diz o Salmo, né? Significa que mesmo quando a gente não tem tudo que a gente quer, a gente tem aquilo que a gente precisa. E paz interior. O verdadeiro descanso nasce da certeza de que a gente não está desamparado, porque o Senhor está conosco. Bom, moral da história, né? Em outras palavras, descansar
é entregar o coração à certeza que Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. E que a gente pode, respirar fundo, soltar e solta o controle, solta o cabo da nau e assim, viva com mais leveza. Tá bom? Bom, então, o versículo é o primeiro versículo do Salmo 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O nome do nosso texto é Aprendendo a Descansar. Ora, Deus criou o mundo, alegrou-se com a criação e o que ele fez? Descansou. Então, tem um monte de relatos na Bíblia sobre como Jesus descansou. Então, tem várias passagens que Jesus descansa. E uma das mais marcantes é quando ele estava dormindo, enquanto o barco em que se encontrava com os discípulos foi assolado por uma tempestade, né? O barco ia para lá e para cá, quase afundando, e Jesus lá, nanando de boa. Ora, então a gente tem que aprender com ele, com Jesus Cristo. Nós temos que aprender que a gente precisa descansar. E essa necessidade aponta para um limite no nosso corpo físico também. A falta de descanso, ela traz problemas para a nossa vida de várias maneiras e revela algo sobre o nosso coração, porque ela revela que a gente está ansioso e preocupado e que a gente quer controlar tudo para garantir que a gente tem a vida que a gente quer, a vida que a gente sonha, a vida que a gente, puxa vida, acha que merece. Então, a gente tem que descansar para que a gente possa compreender que esses medos nossos de não conseguir chegar onde a gente quer, eles não podem nos assolar, porque nós temos alguém que cuida de nós. Então, o salmista, né, o irmão Davi, o rei Davi, ele fala o quê? Poxa, vem aqui, estou convidando você para compreender essa verdade eterna, que o Senhor é realmente o nosso pastor e que nada vai faltar para a gente. Porque Ele vai dar tudo que a gente precisa, de acordo com a sua vontade. Quando a nossa vontade estiver alinhada com a dele, a gente recebe tudo o que a gente precisa. Esse, então, é o momento em que Deus convida a gente que está cansado, que está super aflito, a irmos na direção dele. Para quê? Para descansar, para obter descanso, para que ele possa cuidar de nós. Então, aprender a descansar é muito mais sobre fazer menos e nos render aos pés da cruz. Amém? Bom, então, o nosso manancial termina assim, Aprender a descansar é muito mais sobre fazer menos e nos render aos pés da cruz. Agora, eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, Lembrando que para nós que sabemos que temos que aprender a descansar, para nós o abraço dá super mega certo. E a gente não pode deixar de abraçar. Lembra também que temos um versículo para decorar este ano, que é 1 Coríntios 3,16, que diz assim: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu vou realmente me despedir, deixando a frase do ano que foi dita pelo reverendo Augustus Nicodemos, que é a seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.